Graça e paz, tudo bom com vocês? Eu sou Kelly Cebalho e hoje estou aqui para gravar e anunciar o nosso clube de leitura bíblico para professores que trabalham no Ministério Infantil ou Departamento Infantil, assim como você quiser chamar, tá? Esse vídeo está direcionado para professores que têm interesse de aprofundar, melhorar a sua leitura bíblica, tá? Líderes e educadores cristãos. Tá? O nosso objetivo é desenvolver a memória bíblica dos professores, capacitando a compreender o contexto das passagens e criar atividades pedagógicas para as crianças de diferentes etapas. Para isso, eu quero contar com a sua participação. Então, eu quero que você já se inscreva, compartilhe esse link com outras pessoas, com outros irmãos, tá certo? E uma outra coisa também que eu quero te dizer é que muitas vezes nós temos dificuldade de memorizar, até mesmo contextualizar e aplicar com as crianças para diferentes idades. Então, justamente na infância, né, que a gente tem que voltar na mente da criança, até mesmo pensarmos como crianças. E é um momento importantíssimo para memorizarmos e semearmos a palavra de Deus no coração das crianças. Lembre-se de Provérbios 22:6. Instrua o menino segundo os seus objetivos, ou, em outras palavras, né, algumas outras referências, ensina a criança no caminho que deve andar, quando ele for grande, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Bom, como que vai ser o nosso método? Então, ele vai se basear, a gente chama de storytelling, né, ou como você quiser, mas eu vou trazendo para o contexto bíblico. Então, nós vamos estar vendo cada livro da Bíblia, né, ele vai virar um episódio com uma narrativa bem envolvente. Então, a gente vai trazer um tema central, o versículo para memorizar, né, e aí é interessante que você também memorize esse versículo, uma atividade adaptada para aquela sua faixa etária, tá? E um devocional para o professor, tá? Então, por exemplo, no episódio de Gênesis, a gente vai, lógico, nós vamos abordar sobre a criação e vamos entender também o propósito de Deus. Então, a gente vai lembrar Gênesis 1, e aí você vai estar memorizando, guardando essa palavra e vai aplicar ela nos nossos dias, né? E também vai fazer essa associação, por exemplo, com os pequenos, de desenhar, né, os seis dias e o sétimo que Deus descansou, né? E fazer um mural temático sobre esse tema, tá bom? E aí, lembrando que nós precisamos, como diz em Deuteronômio 6, versículo 6 a 7, de ensinar com persistência aos nossos filhos. Eu sei que às vezes pode se tornar cansativo, mas nós estamos aqui, eu estou aqui para te compartilhar umas atividades que eu fiz e que eu gostei muito. Um outro momento que a gente vai estar fazendo também é quais são os benefícios que a gente pode trazer para o professor com essa nossa série de estudos. Bom, como eu falei, vai nos ajudar a desenvolver a nossa memória bíblica, né, com versículos semanais, e vai nos aprofundar o nosso entendimento no contexto da leitura bíblica, tá? Vai fortalecer também, inclusive, a nossa vida devocional para o crescimento espiritual. Quero dizer para você que um dos motivos que eu gostava de ser professora de escola bíblica desde pequena, era que, desde pequena mesmo, desde 12, 13 anos, que eu venho procurando, né, tenho esse chamado de evangelizar, de falar da palavra de Deus, ensinar a palavra para as crianças. E eu lembro que era uma forma de eu criar essa rotina de estudar, de ler a Bíblia, né? Nem todo tempo foi assim, né? Mas depois de 2016, 2017, essa prática se tornou bem mais presente na minha vida, e eu quero compartilhar isso com você. A outra questão também é que você vai ser capacitado pelo Espírito Santo, né? Sim, é Ele que nos capacita, que nos instrui a preparar atividades bíblicas capazes de nos ensinar e a melhorar a nossa maneira de ensinar a Bíblia, e com o propósito de mostrar para as crianças, de ensinar as crianças que Cristo morreu na cruz por nós. Foi uma prova de amor que o Senhor nos deu, né? E Deus, Ele cuida de nós. Então, nós precisamos a todos os dias estar lembrando que possamos passar por várias adversidades e que Deus está conosco. Então, você não é apenas que ensina, né? Você vive a palavra, e isso transforma qualquer lugar, qualquer ambiente, qualquer espaço que você possa estar.
seja na sua igreja, seja na sua escola, onde você estiver. Então, a gente precisa, desde pequeno, como Paulo escreveu em 2 Timóteo 3,15, desde a infância você conhece as sagradas leis. Então, nós precisamos ensinar as crianças, desde pequeno, a leitura da palavra. E uma outra questão que eu quero trazer para você é a aplicação com as crianças. Como é que eu vou trabalhar, né, para as crianças da educação infantil de 3 a 5 anos, as atividades lúdicas, visuais, as musicais, e também como é que eu posso estar trabalhando no ensino fundamental, que é de 6 a 14 anos, que são debates, são dramatizações, você pode trabalhar projetos, né, e assim por diante. Então, sempre aplicando a mensagem bíblica também, como a promessa da salvação, né, e precisamos, dia após dia, trazer à memória das crianças essa passagem e também pedir que o Espírito Santo nos capacite em cada momento. Então, lembrando que, como diz em Salmo 78,4, que nós não esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor. Então, quais feitos nós temos contado para o Senhor, né? Que temos feito dia após dia, contado para as nossas crianças, certo? E uma outra atividade que nós vamos estar propondo para vocês é um devocional do professor. Então, eu vou estar explicando em cada episódio, né, começando com um devocional exclusivo para você, né, com um texto bíblico, com reflexão e com uma dica de oração, como que você pode também criar um plano de oração e orar com um propósito, sabe, gente? Antes da gente ensinar, né, sobre o Daniel na Cova dos Leões, eu, como professor, preciso meditar, por exemplo, lá em Daniel 6,10, refletir sobre a fidelidade, a hora que ele passou por dificuldade e teve coragem em confiar no Senhor. E além da coragem, eu digo muito mais sobre a que está acima da coragem, a fé que Daniel teve. Então, e devemos lembrar que Jesus disse que deixara vir a minhas crianças, né? Como diz Mateus 19,14. São tantas informações que a gente quer passar para aquela criança, mas nós precisamos ter foco, termos direcionamento. Mas antes de falarmos com as crianças, Deus quer falar conosco, tá? E eu já quero te dizer assim, compartilha, convida outros colegas, convida outros irmãos para estarem meditando. O que eu quero também te dizer é, vamos usar um plano de leitura da Bíblia? O que você acha nesse período? Então, eu sugiro que você se inscreva, que você compartilhe, que você comente os episódios. E lembre-se, ensinar a Bíblia é mais do que transmitir conhecimento, tá, gente? É formar, é viver na palavra, é andar sendo direcionada pelo Espírito Santo. E essa jornada que eu quero começar com você, professora da escola bíblica, você que tem um chamado. Eu tenho o meu chamado e eu espero que você tenha a certeza, a clareza do propósito que Deus tem para a sua vida, como Deus tem para a minha vida. E muitas vezes a gente fica confuso, às vezes nós sentimos inseguros, mas não deixe que nada disso impeça das maravilhas do Senhor que Ele tenha falado no seu coração. Deus te abençoe, fica conosco.